Oi pessoal, estamos aqui de novo no nosso terceiro vídeo. Então, fazendo um resumo do que a gente viu até agora. No primeiro vídeo a gente viu boas dicas, né, do que você deve fazer para conseguir um bom parceiro no exterior, ou um fornecedor, né? E no segundo vídeo a gente viu as melhores dicas, as dicas para você conseguir a sua habilitação junto à Receita Federal para poder fazer a importação. E agora eu passo a palavra para a Lilian novamente, para a gente continuar aí nesse processo para ver como é que ela conseguiu fazer o despacho aduaneiro. Vamos lá, essa parte agora eu vou dizer que a primeira e a segunda são grandes desafios. E assim, você vai ter muita vontade de desistir no meio do caminho, porque realmente é muito complexo o processo, mas a cada passo, a cada caminhada, a gente se sente cada vez mais seguro e com mais vontade de chegar até o fim, né? Então, eu já vim até aqui, né? Eu já cheguei até aqui, eu não posso. Eu lembro que quando eu estava para conseguir a habilitação, eu precisava, né, clicar lá para habilitar o DTE, o Domicílio Tributário Eletrônico. E aí sim, depois que você é habilitado no DTE, você está capacitado. Mas até essa parte aí, pode ter certeza que vão dar vários pepinos, você vai ter várias dificuldades, porque o sistema da Receita, ele às vezes é muito fechado. Então o que acontece? Se você tiver disposição, você vai ter que batalhar para poder entender e descobrir quais são as artimanhas, as lacunas. Então eu já vou passar algumas coisas para você não sofrer como eu sofri. Ó, primeiro ponto, o certificado eletrônico digital, o e-CNPJ e o e-CPF, eles não rodam no Google Chrome, eles não rodam no Mozilla, eles só rodam no Internet Explorer, você acredita? Não, não acredito. Pois é verdade. Só roda no... E outra coisa, eu comprei, o meu computador é um Mac, né? Mac, até se descobrir até descobrir que não funcionava. Pois é, então eu tentei baixar no meu Mac, a moça do correio conseguia acesso e eu não conseguia. Eu levei meu computador e falei com ela, falei, mas olha aqui, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, não faço a menor ideia. E aí assim, foi um custo pra gente descobrir que o computador que eu estava trabalhando, né, da marca, né, Mac, não era habilitado, não funcionava para o cadastro do certificado digital. Tudo bem, comprei um computador da HP para fazer o processo. E aí o que aconteceu? Eu mandei instalar o Windows 7, que é o mais moderno. Enfim. Agora já tem até o 8, né? Mas é um dos mais modernos. Aí baixei o Windows 7 e baixei o certificado digital. O certificado digital rodou da primeira vez? Não, eu tive alguns problemas para rodar, tive que entrar em contato com o Serpro. Aí eles queriam que eu pagasse um intermediário para fazer a instalação para mim. Então assim, você tem uma série de intermediários para te ensinar a trabalhar com um sistema que deveria ser intuitivo. E não é. E eu me recusei a fazer isso, porque eu falei, poxa, eu já paguei 2 certificados, porque eu tive que comprar 2 vezes. Eu paguei 2 ex-CNPJs e 2 ex-CPFs, e aí o primeiro não funcionou, eu solicitei o reembolso, e aí o segundo não queria instalar. Então, enfim, no final das contas eu acabei conseguindo instalar no aparelho, no equipamento ok, e aí dei entrada no processo. Quando eu dei entrada no processo, eu precisava cadastrar o Domicílio Tributário Eletrônico, o DTE. A hora que eu fui abrir o sistema para entrar no DTE, quando eu cliquei lá e fiz o cadastro e finalmente consegui o DTE, minha documentação foi para habilitação e finalmente eu recebi, né, a habilitação para, como a gente falou no encontro passado. Aí a partir de agora eu tinha que baixar os sistemas. Então você tem 2 opções, você tem dois arquivos, 2 programas da Receita que você precisa necessariamente baixar no computador que faz parte do Siscomex, que é da aduana, da Receita Federal, e você precisa de um programa chamado emulador, né, que você compra de acordo com a configuração do seu computador, e aí com esses 3 programas você consegue trabalhar na sua máquina com os processos todos de importação e exportação. Aí você trabalha offline, certo? Offline, depois se conecta e manda o que você já trabalhou para a Receita. Exatamente, sempre via certificado, né? Ou agora a gente tem o Siscomex Web. Então, quando eu fiquei sabendo do Siscomex Web, eu falei que ótimo, eu não vou trabalhar com isso, né? Eu não sou
eu não sou despachante, não vou trabalhar como despachante nem como importadora, exportadora direto. O meu volume ele vai ser menor do que uma pessoa que trabalha com isso. Então eu não preciso programar na minha máquina. Você não precisa de tanta agilidade, porque o offline te dá mais agilidade para você fazer o processo, né? Via web, você depende também do processamento da web, então é um sistema mais lento. É um sistema mais lento e é um sistema novo, né? E por ser um sistema novo, existem poucas pessoas que utilizam, os despachantes não utilizam esse sistema mais, na verdade, mais não, ninguém utiliza ele ainda. Então se você tiver chance, você vai ser um dos inovadores, dos pioneiros como eu. E aí a Receita precisa contar com a gente para aprimorar o sistema, porque ainda tem muito que melhorar, né? O sistema, como eu falei, era para ser intuitivo e ele definitivamente não é intuitivo. Não é. Definitivamente não é. Depois que você fez o cadastro lá e entrou no sistema, você já tem o programa, agora você pode trabalhar para o envio da sua remessa. Então, só recapitulando, você buscou seu eCNPJ, seu eCPF, seu certificado digital, né? Fez o processo com toda a documentação, encaminhou lá para a Receita Federal, deu entrada no pedido na aduana de habilitação, fez o cadastro no domicílio tributário eletrônico para poder ter acesso direto, aguardou o ok da habilitação para que você possa efetuar as transações de importação e exportação. Depois de todo esse processo conferido, você determina se vai instalar os sistemas no seu computador, são os 2 programas da Receita que estão online no site da Receita, mais o emulador que você precisa comprar de um fornecedor separado, ou trabalhar pela web através do Syscomex Web. Então definiu isso, você está pronto para lançar a sua primeira DI. A sua primeira DI significa declaração de importação. Então, chegou até nesse ponto, certo? Declaração de importação. Agora é que a gente começa o processo de importação. Próximo passo, definir qual código o seu produto vai se instalar. Então, se você está fazendo a importação de um produto só, como eu, é mais fácil. Então, no meu caso, o meu jogo ele precisou virar livro, porque ele traz informações em cada carta, né? Então, para o pessoal, para esclarecer o pessoal, na verdade, o seu processo de importação é um processo de importação de livros. É um processo de importação de livros, certo? É um processo de importação de livros que está em análise na Receita Federal, porque a Receita Federal ela pode me questionar. Ela pode questionar que isso aqui não é livro e é um jogo. Livro ele é isento de impostos e jogos não. Então, eu estou aguardando a definição da Receita Federal com relação ao meu pedido. Mas é interessante que ele virou livro, porque quando eu fui ao INPI para fazer o registro da patente, o INPI me falou: nós não patenteamos regras de nenhum jogo. Então, se você quiser a sua propriedade intelectual, né, relacionada com as regras do que você está trabalhando, seja reconhecido, você precisa criar um livro, registrar no ISBN, e aí depois do registro de ISBN você tem que registrar os direitos autorais, inclusive com os personagens, né, porque a gente criou alguns personagens. Esses bonequinhos, eles são os personagens do The King. E aí, a partir daí, você está segura intelectualmente e ninguém pode copiar a sua ideia. Sem entrar em negociação com você e pagar royalty. Comigo e pagar royalty. É um processo do nosso governo. Nos Estados Unidos, a gente também fez a patente e lá o processo é diferente. Você entra com um pedido só e aí você já patenteia todas as possibilidades, né, através do produto. Então, cada país se adequa. Agora, quando eu fui para a Receita, que eu marquei com a Receita, levei o produto, pus na mesa, pus o produto anterior e conversei com eles. Falei: olha, eu tenho esse livro, que precisou virar livro por causa disso, desse processo aqui no INPI, levei o processo, e aí eu queria a sua orientação, né? Como eu precisei transformar em livro, é justo que eu tenha isenção de imposto. Eu nem sabia que livro não tinha, eu não produzo livro, né? E aí eu tive que virar editora e produzir
livro. Então eu fui honesta, levei e conversei. Aí eles falaram, mas pode ser que seja, pode ser que não, aí vai depender da forma, né? E aí, para não ter problema, eu entrei com um processo, já protocolei lá no CAC, no ECAC, pedindo para eles avaliarem, para me dizerem se ele está correto ou não essa classificação. Né? Por que isso é importante? Isso é uma grande dica, Por que fazer o registro de classificação anterior é importante? Porque eles vão demorar em torno de 30 dias para analisar o processo. Eu passo pela fiscalização com o número do protocolo do meu registro lá. Olha que legal. Pois é, então o fiscal, quando olhou meu produto, ele me questionou, falou, mas isso aqui é jogo de cartas. Aí eu falei com ele, é um livro com folhas soltas, conforme a descrição. E eu estava pessoalmente, então eu fiquei me perguntando, um despachante, por mais envolvido que ele esteja no meu produto, ele não teria condições de argumentar como eu na frente de um... Será que ele teria esse nível de compromisso com você, né, para poder argumentar com o fiscal? Na minha Será cabeça... que o trabalho dele chegaria a tal ponto? Né? Pois é, tem muitos despachantes muito bons. Eu até fui auxiliada por uma, eu posso falar o nome dela? Por mim, pode falar. Pois é, ela é de Belo Horizonte, ela chama Simone, e é uma excelente profissional, e ela me deu a mão, porque eu tive problemas para fechar a DI, a minha DI não fechava de jeito nenhum. E eram pequenas informações, sabe? Pequenos números que não cruzavam. E aí eu tava numa batalha. É muito detalhe, gente. Eu acompanhei uma parte também, e realmente, para preencher um campo, às vezes você gasta meia hora para procurar o que significa aquela palavrinha que eles colocaram em um determinado campo. Realmente é um pouco complicado. Mas vale a pena, porque você aprende uma vez, aí você... Pelo menos o caminho, né? O norte você já depois tem. que fez a primeira vez, as outras ficam muito mais fáceis de serem feitas. Né? E os despachantes são assim, são pessoas bacanas, mas que têm um grande conhecimento nessa área. E é raro você ver pessoas que queiram compartilhar conhecimento, porque envolvem o trabalho delas. Então eu queria mesmo agradecer a Simone. Além dela, tem um outro despachante que ele é de Confins, aí eu queria também agradecê-lo, que ele viu o meu desespero, né? Eu conversei com ele por telefone, ele foi indicado pela transportadora que eu fiz o DTA, a gente vai falar sobre o DTA daqui a pouquinho, e ele foi excepcional, viu? Ele chama Jário, não é Jairo, é Jário. Jário, meu muito obrigada. Ele é despachante de carga, então ele está direto lá em Confins, e ele que faz as conferências, ele que recebe o material, e ele faz trabalhos para algumas empresas, né, transportadoras, empresas de comércio exterior, como a Simone é cliente dele. Aí ele comentou sobre o meu desespero, falou, Simone, ela tá apertada. E ele que te indicou a Simone? Ele que me indicou a Simone. Aí eu fui até o escritório da Simone, Simone foi um doce, né, um doce. Inclusive quando eu estiver exportando mais, porque o meu produto é o livro, ela com certeza já ganhou minha conta, né, porque ela é muito profissional, e ela foi muito atenciosa, e assim, o preço dela é justo, e a gente vê que existem empresas que trabalham com preço justo. A gente vai falar de preço também no final, essa é a dica, viu? Segura a onda aí. Agora voltando na DI, a declaração de importação, ela é o documento que legaliza a sua carga. Então quando você traz a sua carga, tem uma série de documentos, aí assim, tem as terminologias que você pode depois checar, tem a BL, tem a WB, tem, né, DTA, uma tem... sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas. Mas aí você vai aprendendo os documentos, né, e dá pra você se situar. E no início a gente faz muita pergunta assim, né? Qual que é o master? É pergunta de leigo mesmo, né? Qual que é o master? Que master? Do time de futebol? Aquele senhorzinho? Né? E a gente fica meio perdido. Mas vai indo, você vai achando os caminhos.